Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel, estou às suas ordens. Hoje nós vamos ter um tema bastante intrigante e talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, né? Quem matou Golias? Na nossa mente, fomos ensinados desde criancinha que foi Davi. Mas tem um texto na Bíblia que diz que foi El-Hanan, né, que matou Golias. E agora? Como é que fica essa história? Então, aguardem só um pouquinho que a gente vai entrar nessa mensagem e fique até o final, porque no final tem uma mensagem muito importante para dar para vocês, tá legal? Então vamos lá, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, toque o sininho para que o YouTube te avise, já deixa o seu like que vem coisas boas por aí, comentem à vontade e compartilhe nas redes sociais que você pertence aí se você amar essa mensagem, tá legal? Principalmente se essa mensagem tem feito você pensar, porque essa é a nossa ideia. Por que você fala assim, André? Porque tudo aquilo que nós falamos aqui, ela é 90% diferente daquilo que nos foi ensinado como cristianismo. E o que nos foi ensinado como cristianismo é um cristianismo tradicional, um cristianismo que ele respeita a tradição humana. Tanto que você vê que dentro desses lugares, um pastor, um padre, ele é quase um semideus, né? As pessoas até têm medo, não fale mal das autoridades eclesiásticas e tal, porque existe uma ordenação humana e descontextualizada da Bíblia. E as suas doutrinas, apesar de pegarem dentro da palavra, eles usaram um anacronismo. O que seria um anacronismo? Um anacronismo é você pegar um texto, você separar aquele texto e aplicar segundo o entendimento que você tem hoje sobre aquele texto. E não segundo o entendimento de quem escreveu, não segundo o entendimento de quem ouviu, de quem leu naqueles dias, para quem foi, por quem foi. Então eles não respeitam essa tradição bíblica. Então nós aqui, nós respeitamos. Nós pegamos a Bíblia, as coisas concernentes ao futuro da Bíblia, e a gente foi no passado, a gente não vai para o futuro. Quando a Bíblia diz que o final dos dias chegará, nós vamos lá, pegamos aquele texto e tentamos entender dentro do contexto daqueles dias. Por isso que é a diferença. E essa palavra, ela mexe com você, ela vai mexendo aos poucos. Tanto que você vem a primeira, segunda, terceira, quarta, daqui a pouco você está se inscrevendo, daqui a pouco você está conversando comigo. E aí vem o quê? As dúvidas. Por quê? Porque tudo no sistema religioso, abençoado, foi nos ensinado como se fosse uma tradição humana. Por exemplo, na questão de oração, onde os abençoados têm muitas dúvidas sobre oração. Oração, por exemplo, como foi nos ensinado? Nós devemos entrar na presença de Deus, nós devemos ajoelhar nosso joelho. Quanto mais baixo nós tivermos, mais humilhação significa, né? Se nós orarmos de madrugada, a fila é menor. Enfim, uma vida constante de oração. E quando a gente vem para a graça, pouco ou quase nada falamos sobre oração. Eu tenho hoje aqui no canal, se não me engano, acho que uns 4 vídeos só que eu falo sobre oração. Porque eu entendo que oração, como a vida em graça, é uma vida de intimidade com Deus. E como você tem intimidade com Deus? Como você pode ter intimidade com Deus? É se trancando num quarto? É passando o dia inteiro louvando? Claro que não, é nas Escrituras. As Escrituras é a intimidade que você tem com Deus. E Deus se deixa ser conhecido não pela tradição humana, e sim pela Bíblia, pelas Escrituras. Você não tem como conhecer Deus se você não for nas Escrituras. Então é nas Escrituras. Então à medida que Deus vai te dando essa capacidade, ou seja, Ele deixa você conhecer Ele, porque não adianta eu quero conhecer Deus, ninguém tem esse poder de conhecer Deus se Deus não se deixar conhecer. Então a proximidade de Deus vai nos trazendo o conhecimento, e esse conhecimento vai nos posicionando em relação a essas coisas, oração. Tem muitos abençoados que chegam para mim, poxa André, eu ainda ajoelho, tem algum problema? Eu falei assim, não tem problema nenhum, meu irmão. Você continua do jeito que você está, continua escutando as mensagens. E aí, à medida que você vai sabendo que o teu posicionamento com Deus não é através de uma posição carnal, de um corpo, você começa a melhorar a tua intimidade com Deus. Você começa a aperfeiçoar. Então é através de conhecimento. Então quando você toma uma postura e fala assim, poxa, eu não preciso mais me ajoelhar porque Deus não recebe meu joelho. Não recebe. Aí você
Poxa, eu não vou mais me ajoelhar. Mas você está respaldado em quem? No André? Não, na Bíblia. Foi a Bíblia que te ensinou. Eu estou aqui para te mostrar a Bíblia. Da mesma maneira também, às vezes surgem muitas dúvidas dos abençoados. Poxa, André, eu ainda frequento aqui a minha igreja. Abençoado, em nenhum momento aqui você vai ouvir falar que é para você se afastar da sua igreja. Agora, automaticamente, eu sei disto e eu não quero, como dizer assim, apressar essas coisas. Eu sei que com o tempo você vai deixar. Mas eu não posso chegar para você, não, é Deus, tudo é Deus. Então, à medida que você vai conhecendo essa palavra, Deus se deixa conhecer por você, você vai tomando posicionamento. E assim também é a relação de você ir à igreja ou não ir. Você está entendendo, abençoado? Então, tudo em graça é assim. Por isso que nós falamos certas coisas aqui, as pessoas às vezes não recebem, né? Abençoados, isso é a coisa mais normal do mundo. Porque essa palavra é algo vivo, é algo que vai mexer com você. Estamos entendidos, abençoado, nessa parte? Porque eu sei que os abençoados têm muitas dúvidas. Se você ora de joelhos aí, se você ainda tem um momento de oração, não tem problema, abençoado. À medida que você vai conhecendo como se funcionam as coisas com Deus, você vai se posicionando, vai mudando o seu comportamento. Em relação também a você ir a culto ou não. Eu, por exemplo, cheguei na minha vida que não dava mais. Falei, poxa, o que esse cara está falando aí? Né, o que esse homem está falando aí tem nada a ver com a Bíblia, eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo. Então cheguei um tempo na minha vida que eu fiz isso, acabou, é posicionamento. E quem me respaldou disso? Foi o André? Foi o Geraldo Moraes? Foi o abençoado Elcio Jesus? Não, é a palavra, é as escrituras. Nós tiramos o homem, a tradição humana, para entender a tradição divina. Então nós temos que crer que ele vai conduzir a nossa vida, e ninguém tem nada a ver com isso. A tua liberdade é a tua liberdade. Estamos entendidos, abençoados? Eu queria bater esse papo com vocês, tá? Porque eu sei que muita gente tem dúvida, mas é assim que funcionam as coisas em graça, tá bom? E outra coisa, estamos em níveis de conhecimento, tá bom, queridos? Eu não sou melhor do que você não é melhor do que eu. O que você tem eu preciso e o que eu tenho você precisa. Assim é o corpo de Cristo, tá legal? Estamos entendidos? Bom, quero avisar e reiterar com vocês aí que dia 13, domingo agora, vou estar lá com o abençoado Geraldo Moraes, lá na Igreja em Espírito e Verdade, que fica em Sarapuí, aqui em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Para você que vem de longe aí e quiser que eu passe para vocês o endereço, me acione no WhatsApp, tá legal? Vai ser transmitido lá pelo canal do abençoado Geraldo Moraes. Eu não sei se vou ter disponibilidade técnica também de transmitir aqui no nosso canal aqui da Graça Pura, tá bom? Mas aí vocês fiquem ligados aí, um desses dois canais. Tá bom, queridos? Está confirmado, tá? 10 horas da manhã. E vamos lá para me conhecer e vamos ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Tá bom? Estamos entendidos? Vamos então aí finalmente, quem matou Golias? É o Hanã ou Davi? Bom, queridos, tem um texto na Bíblia que eu achei interessante e eu quero trazer para vocês. É esse aqui. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 19. Então, nessa versão, eu usei a João Ferreira Almeida, na versão Nova Versão Internacional, tá aí. Diz o texto: noutra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, que é a mesma coisa, né, abençoado ali, é uma questão de transliteração, Elhanan, filho de Jaré Oreguim, de Belém, matou Golias de Gade, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. É um homem muito grande que usava isso, né? Então o texto aí não deixa dúvidas para nós, né? Quem matou Golias? Foi Elanã. E agora, abençoados? É isso que nós vamos apurar nessa mensagem que está começando agora. É por isso que eu falo, abençoados, vem para a graça que eu te explico. Bom, abençoados, conforme eu falei, desde criancinha, né? Claro que a maioria de nós que temos as bases cristãs, e mesmo aqueles que não têm base cristã, de repente foi criado aí num lar de repente pessoas que são ateus, mas já ouviu falar dessa história, né? História da Bíblia, que está lá, que diz que Davi matou Golias. Foi quando eu me deparei com esse texto aqui. Vou botar aí de novo para vocês, 2 Samuel, capítulo 21, versículo 19. E nesse texto aí, abençoado, diz que Elanã, é o Hanã, ele matou Golias. E agora, o que vamos fazer quando nós encontramos uma situação desta? Tem uma tradição em cima disso aí, tradição bíblica, né? Tem a tradição humana e tem essa dúvida aí. E agora?
Então isso é importante, querido, preste atenção no que eu vou falar, isso é muito importante para mostrar para nós como se detecta um erro para podermos corrigir, termos habilidades para corrigir textos bíblicos. Então, não existe provas hoje para mudarmos a história de Davi e Golias. Não temos provas para isso, para mudar, né? Achar que aqui, não, está errado, foi Elhanan. A própria Bíblia não nos oferece argumentos para mudar isto. Porém, nós temos um problema que nós detectamos, sim ou não? Então, a primeira coisa neste caso a fazer é vamos o quê? A primeira ferramenta, né? A primeira que você tem que ter em mente e usar é usar as diversas versões de Bíblia que temos disponível hoje no mercado para tentar poder resolver esse problema. Então nós vimos primeiramente na versão João Ferreira de Almeida, na Nova Versão Internacional, onde eu encontrei também um texto semelhante a este, né? Foi na New American Standard Bible, ou Nova Bíblia Versão Americana, uma versão bem recente de 1995. Vamos ver, está traduzido em português. Vamos ver aí, abençoados. Está ali o texto dizendo que Elhanan, filho de Jare-Oregim, o belemita, matou Golias. Então não mudou nada, é praticamente o mesmo texto. Eu vi também uma outra Bíblia inglesa, essa é americana. Agora eu vou trazer uma Bíblia da Inglaterra. Se chama English Standard Version 2016. Que traduzindo do inglês para o português quer dizer versão padrão em inglês 2016. Vamos ver o texto, tá aí. Está dizendo que Elhanan matou Golias. Então, basicamente, é a mesma coisa nas versões em português que eu achei. É a mesma coisa na Nova Versão Internacional, que foi a primeira que eu apresentei, e nessa agora na versão Almeida Atualizada. Está dizendo ali o texto, coloca aí por favor, está ali dizendo o texto. Elhanan matou Golias. Eu também encontrei em outras versões, tá? Só que eu não vou botar que o texto é o mesmo, tá bom? Eu encontrei na Nova Almeida Atualizada e na tradução brasileira, que é basicamente, conforme eu falei, o mesmo texto, dizendo que Elhanan matou Golias. Existem outras versões que eu já encontrei que Elhanan apenas feriu Golias. Não sei se é na Bíblia de vocês, né, está escrito que Elhanan apenas feriu Golias. Agora, afinal, matou ou feriu? Elhanan matou ou feriu Golias? E tem mais um detalhezinho para não nos ajudar, mas para nos atrapalhar mais ainda, que foi uma nova análise que apareceu em mais uma alternativa de versão Bíblia, que é a Nova Versão Transformadora. Eu encontrei que Elhanan matou o irmão de Golias. Vamos ver, abençoado? Nessa Nova Versão Transformadora, tá ali. Durante uma batalha em Gobe, Elhanan, filho de Jair, de Belém, matou o irmão de Golias. Olha aí, abençoado. E agora, queridos, então temos mais uma alternativa. Afinal, Elhanan feriu ou matou Golias? Ou Elhanan matou o irmão de Golias? Qual das três estão certas, querido? Então nós já vamos achar já o que é certo, tá bem? Porém, eu quero falar algo que vai agregar bastante para nós, principalmente para nós em graça. Como a Bíblia foi mexida, na verdade, abençoados? Como a Bíblia foi mexida, né? Você imagina que milhares de porque nós temos um livro que foi escrito há milhares de anos, em várias tradições, em várias culturas, imersos em cada período da história. Como é um livro, além de difícil de entendimento, é um livro muito mexido. E essas alterações que a gente vai encontrando nela faz com que nós nos desdobremos com o pouco material que temos. Nós temos muito poucos materiais para nos dar a certeza do texto. Por isso que ao lançarmos um texto bíblico,
Às vezes eu falo com os irmãos, eles botam um texto bíblico aí, ou então abençoado tem dúvida, porque alguém colocou um texto bíblico. Por isso que nós, ao lançarmos um texto bíblico, nós devemos ter a certeza daquilo que nós estamos dizendo. Nós, em graça, não podemos lançar um versículo sem que você tenha o pleno entendimento dele. Igual o sistema já faz o contrário. O sistema já joga, porque foi ensinado isso a eles. Foi ensinado que eles podem usar a Bíblia em qualquer contexto do mundo atual. Isso é o anacronismo. Nós não somos anacrônicos. Nós somos textuais. Nós vamos no texto procurar dentro do texto. Então, meu amigo, quando alguém te oferecer um versículo, você tem que saber lidar com isso. E aí entra a sua parte. A sua parte que você está em graça. Deus te chamou. Deus te capacitou para isso. Deus te capacitou para você entender, para você analisar, para você buscar, pesquisar, para você extrair o máximo do mínimo. Por que o máximo do mínimo? Porque os materiais disponíveis para pesquisas bíblicas são bem escassos. Além de serem um mercado, além de ser também um mercado dominado pelo cristianismo tradicional. Parece que eles detêm o direito, né, das coisas, né? Eles são como se diz, eles são o pedágio para entrar no céu. Eles são os pedágios para se alcançar algo divino. Então é um mercado dominado por eles. E vocês vão ver que esse problema que nós estamos tratando nesse vídeo aconteceu justamente por causa disto. Porque esse mercado, dominado por essa gente gananciosa, não tem se atentado aos detalhes. Agora sim, abençoado, vamos resolver o problema e depois eu vou falar por que aconteceu isso. Por que aconteceu, por que acontece e por que sempre acontecerá. Tá bom? Vamos então a 1 Samuel capítulo 17, onde narra a luta de Davi e Golias, e vamos ler somente dos versos 49 a 51. Então esse texto aí é um texto que não deixa dúvidas sobre quem matou Golias. Está ali o texto. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. E Golias caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que seu melhor guerreiro estava morto, deram meia volta e fugiram. Eu fico pensando quando Davi pegou ali a espada de Golias, né? Porque devia ser uma coisa... Ele devia estar cheio do Espírito Santo para fazer aquilo ali. Com certeza estava, né, abençoado? E a própria cabeça de Davi, né? A própria cabeça de Golias. Imagina um homem daquele tamanho, uma cabeça deve ser uma cabeça enorme. Então esse texto aí, queridos, é o pouco que nós temos e que não nos deixa dúvidas sobre Davi ter matado Golias. Por quê? Porque em todas as versões existentes hoje da Bíblia, te darão essa mesma ideia. Então por isso que nós cravamos que Davi matou Golias. E o texto de 2 Samuel, que nós estamos abordando 21:19, pode ter sido interpretado errado. Porque nós encontramos 3 situações. Primeiro, Elhanã matou Golias. Segundo, Elhanã feriu Golias. Terceiro, Elhanã matou o irmão de Golias. Então nós podemos eliminar uma, que Elhanã não matou Golias. Ou ele feriu Golias, ou ele matou o irmão de Golias. Então, isso foi interpretado errado por quem? Por quem, André? Pelos tradutores bíblicos. Logo, esse é um erro de tradução. Agora vamos ver mais um texto que vai, de uma vez por todas, nos ajudar a entender esse erro de tradução. Vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 5. Diz o texto: durante outra batalha contra os filisteus, Elhanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias. Então aqui nós resolvemos o problema de 1 Samuel. Tá ali foi o que houve ali, um erro de tradução.
Então esse texto reforçou essa ideia de que de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 19, foi um erro de tradução. É isso que nos força a pensar que foi um erro. Então foi um erro de tradução. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, muito comum, por sinal. A Bíblia tem muitos erros de um tradutor para o outro. Se não tivermos o cuidado, atenção, vamos ser levados por uma tradução mal feita e a erros. Está entendendo, abençoado? Então, além do anacronismo bíblico, que hoje está na mente das pessoas, e ainda tem esses problemas de tradução. Então, eu quero que vocês observem, tudo isso que eu falei até agora, como nós fizemos para resolver esse problema bíblico. O que nós fizemos? Nós fomos em outros textos mais claros, que nos ajudou a entender esse texto mais obscuro, dizendo que Elhanan matou Golias. É isso que nós devemos fazer quando encontramos situações iguais a esta. E qual foi a base de pesquisa que eu usei aqui neste vídeo? Foi buscar a solução dentro da Bíblia, dentro das Escrituras. Eu busquei em versos paralelos e, neste caso, usamos a própria história daqueles dias. Se for alguma pesquisa de palavras e não de história, e aí você vai usar o quê? Qual o argumento que você vai usar? Nós temos que buscar onde? Nos originais, se foi escrito em hebraico, se foi escrito em grego. Temos que observar os contextos do que aquela palavra significava naqueles dias, não nos dias de hoje. Porque nos dias de hoje, quando você fala assim, vamos falar da vinda de Jesus, né? Jesus vem nas nuvens com poder e grande glória. Se eu falar isso para você, você vai olhar para o alto e falar assim, imaginar Jesus vindo nas nuvens com poder e grande glória. Mas quando existe uma tradição de quando foi dita isto, para aquelas pessoas ouvirem e entenderam o que significa Jesus vir nas nuvens, no caso da tradição judaica, era quando Deus vinha nas nuvens para apregoar o seu juízo sobre alguém, sobre algo, sobre algum país, sobre alguma pessoa. Era isso que acontecia quando Deus vinha nas nuvens. E só Deus tinha a prerrogativa de vir nas nuvens, com poder e grande glória. Mas Jesus, o Filho de Deus, foi dado também esse poder de vir nas nuvens e julgar Jerusalém. É disso que se trata a vinda de Jesus. E a descontextualização disto, a aplicação para o entendimento nos dias de hoje, levou o povo a sonhar que Jesus um dia vai vir nas nuvens. E isso é uma coisa que nunca podemos fazer. É tentar entender os textos bíblicos com a ideia do mundo que temos hoje em dia. É isso que se chama anacronismo. E isso sempre vai levar pessoas a erro. Aí está o sistema religioso, né, abençoados? Que eles vão de mal a pior. Então chegamos à conclusão do que houve aqui neste caso. Houve um erro de tradução. E se vocês observarem e quiserem fazer um estudo mais aprofundado, verão que as versões que contêm erros são as mais modernas. Outro toque para vocês. Quanto mais moderno for a atualização bíblica que vocês têm em mão, mais erros podem conter. Agora, por que as Bíblias modernas, André, têm erros tão óbvios? Abençoado, os tradutores, eles amam mais isso aqui do que a Deus. Por isso copiam os erros uns dos outros. Se uma versão ali diz aquilo ali, aquela outra pessoa que é um teólogo, alguma coisa, que ela está fazendo uma versão, ela vai apenas copiar. Como diz, né? Copiar, colar. Copiar, colar. Então, abençoado, é isso que está acontecendo. Eles copiam os erros um dos outros para protegerem seus empregos e manterem novas versões a cada ano, girando o quê? Um comércio. Ou seja, eles não têm o cuidado em relação a esses erros, simplesmente copiam e colam. E isso para movimentar uma indústria bilionária. Somente no Brasil, no ano passado, essa indústria evangélica, ela girou 20 bilhões de reais no ano. Então, abençoado, é uma coisa a se considerar. Então, esse versículo que vimos aqui, ele foi traduzido corretamente há 400 anos atrás, na versão da King James, é uma versão inglesa.
Mas os tradutores de hoje preferiram entrar pelo caminho mais fácil e esqueceram desse pequeno detalhe e que faz uma diferença, né? Então essa seria a tradução que mais se aproxima dos originais pelo contexto que eu já apresentei, que é a versão King James. Vou colocar para vocês, 2 Samuel, capítulo 21, versículo 19. E houve novamente uma batalha em Gobe com os filisteus, onde Elhanan, filho de Jare-Oregim, um belemita, matou o irmão de Golias, o Giteu, o Giteu, cuja lança era como o feixe de um tecelão. Agora, abençoado, existe uma parte muito importante que eu preciso que vocês fiquem atentos a isso. Preste atenção no que eu vou falar agora. Eu quero mostrar como eles, o sistema religioso, eles não se importam com os detalhes. Por que eles não se importam com os detalhes bíblicos? Porque a tradição que manda lá é humana. E aí já dá uma pontinha de saber no que eles já mexeram na Bíblia. Sim ou não? E tudo isso sabemos que é para explorar as pessoas. Eles usam isso para explorar as pessoas. Explorar as pessoas em relação a dinheiro. Enganá-las com suas doutrinas, aprisionando elas através de seus textos adulterados. Então, na verdade, isso é um movimento que podemos afirmar, esse movimento de mostrar essas coisas, é Deus. É Deus nos mostrando isto. Porque tem muita gente hoje, atenção, decepcionada com essas igrejas. E isso ficou mais claro do que nunca agora nessas últimas eleições. Por isso que Deus nos mostrou isso escancaradamente, abençoado. Você acompanhou esses últimos meses. Eu vi vídeos de pessoas dentro desses lugares que eu nunca considerei ser igreja, mas para as pessoas que têm concepção que ali é um lugar santo, viu escancaradamente que não tem santidade nenhuma. Só não viu quem não quer ver. E isso Deus fez para mostrar a ignorância deles. Veja o que diz esse texto aqui que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 19 e 20. Diz assim o texto: como dizem as escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura. Agora também, 1 Coríntios capítulo 3, agora versículos 19 e 20, diz: pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Como dizem as escrituras, ele apanha os sábios na armadilha da própria astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que nada valem. Está aí, abençoado. O que é isso? O que Deus está fazendo com eles? Deus está os cegando e nos dando em graça o quê? A verdade. Hello? Você já percebeu o período que nós vamos entrar hoje? Nesses dias? Um período onde a graça vai correr como nunca. Recebe isso, queridos? E olha a confusão que fizeram aí, só com esse texto que nós vimos aí, tão simples. Um texto que foi burlado. Não foi nem burlado. Simplesmente copiaram e colaram, sem o entendimento, para passar para vocês algo que não importa. A Bíblia não importa. E nós estamos vendo esses erros gritantes dentro desses lugares, onde se tem relatos de homofobia, misoginia, preconceito racial, que é xenofobia, preconceito de raça, xenofobia. Nós estamos vendo isto acontecer, abençoado. Líderes, não são irmãozinhos não ali, que vai ali com a Bíblia na mão, debaixo do braço. Não, são os líderes. Então está chegando o momento, meus irmãos, e eu recebo que Deus fará o Brasil a primeira nação do mundo a conhecer a graça. Eu recebo isso. E aí as coisas de fato mudarão, como a minha vida mudou, como a sua vida mudou. Porque o que seguimos aqui, foi o que eu falei no começo, é palavra. Nós não seguimos ao homem, nós não seguimos ao André, nós não seguimos ao canal da Graça Pura. Nós vamos dentro da palavra. E até o apóstolo Pedro disse que as escrituras, atenção no que eu vou falar, Pedro disse que as escrituras é mais segura do que a voz de Deus vindo do céu. O que, André? As escrituras abençoado. Mas para o sistema, a voz do céu é mais importante. E aí começam a divagar.
Por isso que você vai em igreja que é do manto azul, você vai em igreja que é do manto rosa, você vai na igreja que já pode andar de pelado, você vai na igreja que não pode andar nem de roupa. Enfim, uma torre de Babel. Vamos ver, abençoado. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 e 21, que diz o texto: porque não inventamos histórias engenhosas quando lhe falamos da poderosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com os próprios olhos seu esplendor majestoso, quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus o Pai. A voz da glória suprema de Deus lhe disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro está falando aí da partida do Senhor, né, após a ressurreição. Além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Ele está citando as Escrituras. Não foi somente uma voz. Tinha algo endossado também. Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina um lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem da iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. E aonde está? Nas Escrituras. Por isso que eu não posso usar anacronismo para entender textos bíblicos. Isso é um crime. O próprio Senhor disse, o Senhor Jesus disse que a Escritura não pode ser quebrada. E isso soa para nós até nos dias de hoje. Veja só, João capítulo 10, versículo 35. E vocês sabem que as Escrituras não podem ser alteradas. Está escrito, queridos. É por isso que eu falo, não é o homem, está escrito. Se está escrito, abençoado, você sabendo o que está escrito, para quem foi escrito, por que foi escrito, o contexto foi escrito, abençoado, toma posse. Portanto, se aqueles que receberam a mensagem de Deus foram chamados de deuses, ele está falando uma parte lá em Salmos, que ele falou, né? O próprio salmista diz que vós sois deuses, a gente até usa isso, né? Vós sois deuses. Nós entendemos como deuses de letras minúsculas são os filhos de Deus. Então, é as Escrituras, não é o homem. Então, abençoados, estamos aí chegando ao fim dessa breve mensagem, em que o intuito foi lhe mostrar um erro que pode alterar muitas coisas. Vimos que é realmente um erro, pois confrontamos com várias versões disponíveis no mercado hoje e traçamos o quê? Um paralelo com outros textos e descobrimos que aqui se tratou de um erro de tradução. Vimos também o porquê Deus está permitindo que esses assuntos nos cheguem com mais força nos dias de hoje. Tanto esse erro do erro na própria Bíblia, como em suas doutrinas. E agora, recentemente, em suas atitudes. A gente julga, né, abençoado? Então Deus está permitindo para nos mostrar que se você hoje está em graça, você está do lado certo. Você está do lado das Escrituras, o lado da Bíblia, que o apóstolo Pedro disse que vale mais do que ouvir a voz do céu. Olha só. Então um dia todos nós abandonamos esses ensinos cheios de anacronismo e mentira, e nesta simples mensagem você pode responder a essa pergunta: por que você abandonou? Quem matou Golias na sua Bíblia? O que está escrito aí, abençoado? Se na tua Bíblia está escrito que foi Elhanan, esse texto está corrompido, comprometendo toda essa Bíblia que você tem em suas mãos. Ou seja, essa Bíblia foi quebrada. E Jesus disse que não pode ser quebrada. E você precisa se livrar dela, pois o Senhor lhe mostrou hoje que não é escritura. E o que tem na tua mão é comércio. E você precisa se ligar a isso, tá bom, pessoal? Você pode até não jogar fora, porque eu acho isso também uma ignorância. Não faça isso, não joga fora, tá? Eu acho um desperdício e uma ignorância. Mas você a conserve, para que ela te aponte mais erros e você tenha argumentos para se livrar de todos eles. É um treinamento, tá bom, abençoado? Mas se eu fosse você, adquiriria outra Bíblia aí, o mais rápido possível aí. Fica então a dica para vocês, tá bom, abençoados? Agora, se a sua Bíblia diz que Elhanan matou o irmão de Golias, sua Bíblia está mais correta.
Porém, é sempre bom ter um olho clínico, ainda que esse texto esteja correto, sobre os outros textos da própria palavra. Tá bom, abençoado? Então eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a próxima mensagem. Dia 13 de novembro, sua vida vai entrar em outro nível de glória. André Pimentel e Geraldo Moraes juntos. André Pimentel e Geraldo Moraes juntos. Não percam, André Pimentel estará conosco no dia 13 de novembro às 10 horas da manhã, trazendo uma palavra. O encontro acontecerá na Igreja em Espírito e em Verdade, que fica em Sarapuí, Duque de Caxias. Para maiores informações, use o nosso WhatsApp 219-7987-4668.